A felicidade no sentido mais amplo só é alcançada coletivamente. A felicidade no sentido individual é uma conquista diária e requer foco e determinação. Se relacionar, construir uma família, trabalhar, fazer um simples jantar ou até mesmo correr uma maratona requer o nosso melhor. Com pequenas mudanças podemos cuidar do nosso corpo e mente e assim dialogar com tudo o que acontece ao nosso redor. A ciência, inspirada nos nossos antepassados, ensinou que boas atitudes, alimentos e pensamentos podem tornar a nossa vida mais produtiva e feliz. É tempo de buscar dentro de nós e da natureza o que há de melhor para o mundo. Aproveitar cada vez mais a nossa vida e compartilhar com quem está ao nosso lado. O momento é de agir, se cuidar e emanar coisas boas. Emana, de você, o melhor para o mundo. Boa noite, gente. Primeiramente, obrigada a vocês por terem separado, um tempinho da agenda de vocês, uma sexta-feira, para esse bate-papo gostoso, para saber um pouquinho mais da suplementação, nessa nossa prática, aprender também com inspirações, não só com bases reais, e acho que para compartilhar um pouquinho de história, né, Rodrigo? É isso. Quero compartilhar um pouco da minha história com vocês, né? Não, e a gente vai falar de Emana também, né, gente? Não, e tem história, gente. E falando em Emana, quando a gente pensa em Emana, é o lançamento da marca. Uma marca que veio já com vários produtos, né, mais completinho. E você aí com essa marca, com o estilo de vida, que a marca nasceu de um propósito, né, uma coisa mais saudável. Conta aí um pouquinho pra gente como que é essa história, a sua imersão aí com a marca. Tá bom, vamos falar então um pouquinho de Emana, né? Ó, vou contar para vocês, vocês podem não acreditar, mas Emana, eu posso dizer que Emana nasceu na cozinha lá de casa. Tá? Não é que eu fiz algum desses produtos aí que vocês estão vendo. Vocês podem consumir tranquilamente, que não vai ter problema, tá bom? Mas é porque o papo sobre Emana começou lá em casa, começou na cozinha lá de casa. Emana ela nasce da paixão em fazer coisas, nasce de transformação, da minha transformação, dos meus hábitos. Ela nasce de querer comunicar, de querer informar, de querer transmitir através da minha experiência um pouco de qualidade de vida, um pouco de bem-estar, um pouco de saúde, né? E quando eu digo comunicação, que comunicação é essa, né? E que conhecimento é esse, né? É o conhecimento de vocês, né? Profissionais da saúde. E o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função nessa? A minha função nessa história é ser mais uma ferramenta para vocês. Eu tive uma transformação, como eu disse para vocês há pouco, e essa transformação eu quero que sirva de experiência para outras pessoas. Eu quero que outras pessoas se contagiem com essas minhas experiências que eu conto e que eu falo e que eu vou viver daqui para frente. Eu comecei a trabalhar com cozinha há 10 anos atrás. Na verdade, eu cozinho desde pequeno. Eu venho de uma cidade do interior de Santa Catarina, chamada Orleans. Cozinhava com a minha mãe, eu preparava a comida pré-pronta que ela deixava do dia seguinte para o almoço. Então, eu aprendi a cozinhar ali com ela. Fui embora de Santa Catarina com 18 anos, fui morar em São Paulo. Trabalhei muito tempo com moda. Depois fui para o Rio de Janeiro. Trabalhei 10 anos com dramaturgia, fiz 10 anos de televisão, fazendo novela, fazendo teatro, fazendo um pouco de cinema também. E depois de 10 anos eu resolvi me reinventar e fazer uma coisa que eu adorava, que eu gostava muito de fazer, que era comida, que era alimentação. E aí nasce o Tempero de Família, que é o meu programa que eu tenho no GNT hoje. É um programa que tem 10 anos, completa 10 anos ano que vem. Então, o Tempero tem uma história muito bonita e quando a gente começou, não tinha tantos programas de culinária na TV feitos por não-chefes. Sempre tinha um chefe lá apresentando à frente de um programa de culinária. Quando eu entrei com medo, mas eu tive uma resposta incrível do público, principalmente quando eu andava na rua, as pessoas me paravam e falavam: Rodrigo, voltei a cozinhar na minha casa, voltei a reunir a minha família em volta da mesa. Ou seja, o que eu via nessa frase, o que eu vejo nessa frase? Eu vejo o afeto, eu vejo o amor, eu vejo transformação, eu vejo
a felicidade da família. Então, isso me deixava muito feliz. Hoje eu estou com 10 anos de tempero, a gente está aqui com a Emana. Eu tenho algumas experiências para contar. Assim, há 8 anos atrás, eu virei um atleta amador. Desde sempre eu fiz esporte, desde pequeno joguei futebol, joguei vôlei de quadra. Depois do vôlei de quadra, joguei vôlei de praia, continuei sempre jogando futebol, até eu falar assim, poxa vida, toda hora que eu quero praticar um esporte, eu preciso de alguém. Né? Toda hora que eu quero praticar um esporte, eu preciso que alguém queira jogar um futebol, que alguém queira jogar um vôlei, que alguém queira jogar uma peteca, eu preciso de alguém. Falei, eu preciso de um esporte para praticar sozinho. E eu descobri o ciclismo. E ali no ciclismo foi uma conexão comigo mesmo, imediata. Né? A gente sabe, você pedala, né, doutora Edivane? Então, você sabe o que é você sair para pedalar, fica 3 horas em cima de uma bicicleta, quem gosta de mountain bike no meio do mato, quem gosta de speed, ou quem gosta de passear, a gente se conecta, né, com a gente mesmo. Né? E eu tenho assim, 4 pilares na minha vida, que é o sono, a alimentação, a respiração e o movimento. E, voltando à Emana, eu vejo a Emana em todos esses pilares. E quando a gente fala, que nem você pontuou, né, que você tinha medo, né, de começar aquela questão da cozinha, e eu acho que tudo que a gente começa, a gente tem medo mesmo, né? Então, assim, para iniciar, a gente afasta. E quando você pensa, comecei a pedalar, né, é uma coisa que você se identificou, que você queria algo sozinho, né? Então, tipo, não teve aquela questão do receio, vamos imersão nisso, mas assim como todo esporte, né? Quem pedala igual a gente vai encontrar belezas. Então, assim, ver o nascer do sol, o pôr do sol. É lindo. Vai assim desbravar de paisagens, né? Sai para pedalar antes que o sol, né? Enquanto o sol está ali, ainda antes do nascer. Então, assim, é muita motivação e é muito gostar. Só que ao mesmo tempo é um desgaste muito grande. Nossa, muito grande, né? A gente tem um desgaste metabólico, né, com esse esporte. Incrível, né? Então, não dá para se dizer que é um esporte que te faz bem, né? Ele faz muito bem para a cabeça, mas acredito que ele tem alguma coisa de ruim, né, nessa relação de você treinar muito, de você praticar muito esporte, você passar horas ali gastando o seu organismo, gastando o seu metabolismo, né? Não, existe, né? Faz bem para a mente, faz bem para o corpo, mas quando a gente tem uma alimentação, uma estruturação de uma suplementação, faz muito bem, né? Vamos Durante muito tempo me fez mal, porque eu vivi uma semana bem, uma semana doente, uma semana bem, uma semana doente. Minha imunidade sempre no chinelo. Eu falei, tem alguma coisa errada aí, até eu procurar uma profissional. Não, e aí sim nasceu a necessidade de você suplementar e veio a Emana junto, com o uso da suplementação para melhorar a sua performance? Porque, assim, tem várias provas que você participou, né? E, inclusive, assim, alguns campeonatos, tipo, fora, aqui, enfim, e estruturas completamente diferentes, de speed, de mountain bike, né? Que você vai para as duas modalidades. Qual a necessidade que você sentiu de colocar o suplemento fora o alimento ali no seu dia a dia? Olha, eu sempre tive um preconceito com a suplementação. Né? Lá no início, quando eu comecei a pedalar, aquela paixão inicial pelo ciclismo, eu pedalava todos os dias, 2, 3 horas por dia. E depois de um tempo eu vi que o desgaste era muito, depois de um tempo eu vi que eu estava realmente ficando doente, que a minha imunidade estava muito baixa e que só a alimentação não estava fazendo efeito. Né? E eu participava de provas, eu comecei a ser um atleta amador de competição, então comecei a participar de muitas provas. Óbvio que faltava muito conhecimento, o conhecimento que eu tenho hoje eu não tinha lá, e também não é o conhecimento que eu vou ter, ainda quero continuar adquirindo conhecimento. Né? Mas faltava um conhecimento, mas ao mesmo tempo, mas principalmente faltava um conhecimento sobre nutrição, né? Sobre a suplementação que eu precisava ter naquele momento. Inúmeras provas, eu comecei muito bem, e terminava no chão caído com cãibra, no chão caído com falta de ar, no chão caído exausto. A famosa quebra, né? A gente quebra de teto preto, de apagar a luz, de desligar o disjuntor. Em vários momentos eu passei por isso no ciclismo e falei, eu estou fazendo alguma coisa errada. Ou algumas cãibras fora do comum, né? Não, cãibra sim era de parar e ficar... O que está acontecendo? Nada não, está tudo bem. Daqui a pouco passa. Aquela cãibra dura as pernas que você não conseguia andar para lá. E aí, o que eu vi nesse momento? Eu falei, eu preciso procurar ajuda.
né? E aí eu procurei um treinador, né, que é muito importante você ter um treinador que saiba dosar o seu treino, porque ser um bom ciclista não significa treinar todos os dias. Ser um bom atleta, eu acho que não só no ciclismo, mas em geral, não significa treinar todos os dias. Você tem que respeitar o seu organismo, você tem que respeitar o seu corpo, né? Depois de uma noite mal dormida, depois de uma noite mal dormida, o treino não é bem-vindo. Você vai passar mal, você vai se desgastar à toa. E é uma coisa que eu aprendi hoje. Hoje eu vejo, por exemplo, eu estou agora, nesse exato momento, eu estou inscrito para uma prova de domingo, em Campos do Jordão, de 96 quilômetros, com 3.000 metros de altimetria acumulada. A minha semana foi uma semana desgastante por conta do trabalho. Eu dormi mal por conta da minha filha, do meu filho, que estavam doentes. Eu tirei da prova, eu não vou fazer a prova, porque se eu for lá fazer a prova, na segunda-feira eu vou estar doente, na semana toda eu vou estar doente. Então eu procurei ajuda lá atrás de um profissional, de um médico amigo meu, que é um médico do esporte, de uma nutricionista e de um treinador, que foi feito um trabalho muito legal, porque eu tinha um objetivo. O meu objetivo, quando eu comecei a pedalar, a gente tem um atleta muito importante no Brasil, que é um dos maiores atletas do mundo de mountain bike, chamado Henrique Avancini. E ele é o principal atleta brasileiro de mountain bike. E ele um dia me falou, Rodrigo, se você quer ser um ciclista mesmo, você tem que fazer uma Brasil Ride. Uma Brasil Ride é uma prova de etapas, são 7 etapas, são 600 quilômetros, 13.000 metros de altimetria acumulada em 7 dias seguidos. E ele botou isso na minha cabeça, colocou essa sementinha, eu falei, vou fazer essa prova um dia. E aí fiquei muito tempo pensando nisso, aquelas quebras, e com a ajuda dos profissionais, do meu médico, que é o José Cruvinel, da minha nutricionista, do meu treinador, eu consegui chegar até a Brasil Ride e fazer uma Brasil Ride inteira sem ter nenhum problema. E eu digo isso porque eu fiz uma suplementação perfeita. Eu segui exatamente o que tinha que ser seguido. E quando a gente pensa em qualquer atleta, né, isso que você falou do respeito do sono, eu acho que, como atleta, como profissional, a gente precisa respeitar realmente a individualidade, respeitar o nosso corpo, o limite, né? Então, a gente sempre quer mais quando está ali numa competição, seja no ciclismo, seja no crossfit, numa corrida. A gente sempre quer algo mais para o nosso corpo. Então, o quanto isso é saudável, né? Então, é para refletir mesmo. E até onde o nosso corpo vai. Então, que nem no... Nós temos limites, né? Exato, e respeitar os nossos limites, eu acho que é o primeiro, né? O autocuidado que a gente tem que ter ali. Mas até mesmo nessa prova no Brasil Ride, nesses 7 dias, é mais que uma prova de força, de resistência, é superação. É quando a gente trabalha com aquele atleta que ele está ali no finalzinho, várias nutris aqui que são nutricionistas esportivas já passaram por isso, de ir acompanhar o atleta numa competição de crossfit, numa competição de corrida, que está ali no final e falar, vai, você consegue. E assim, no Brasil Ride só tem a sua dupla para estar ali com você e ele está tão desgastado quanto você. E assim, é vontade de olhar um para o outro, qualquer prova de dupla ou de resistência que você olha um para o outro, você tem vontade. Se eu chorar, ele vai desmontar. Então, a gente segue firme. A gente costuma dizer que a Brasil Ride, ou essas outras provas de etapa que a gente tem no mundo todo, são provas de muito mais cabeça do que físico, né? A regra é se preparar para sofrer menos, porque sofrer você vai sofrer. Então você tem que ter 80% de cabeça e 20% de físico bem preparado, assim. Porque chega momentos, exatamente como você falou, que você olha para o seu atleta, para o cara que está fazendo dupla com você, porque é uma prova de dupla, você não pode fazer sozinho, porque você anda muito tempo num lugar sem nada, sem ninguém, no meio do mato, então você tem que ter alguém ali para, caso aconteça alguma coisa, ter alguém para te ajudar, né? Mas você olha para o cara, você fala, o cara está bem, dá 1 minuto, você vira a cabeça para o lado. Quando você volta, o cara está transtornado, virando o olho, assim. Eu falo, o que aconteceu? Vamos embora. Aí para, descansa, respira, recupera e vai. E tudo isso lembrando que é uma competição. É quem chega primeiro. Isso é muito legal, né? Não, e isso, e na dupla aí, no caso, né, quem não conhece essa prova, depois até é interessante vocês olharem, porque assim, a pessoa acampa, né? Então, assim, é toda uma estrutura completamente diferente. Você chega, assim, só os seus olhos aparecendo, porque é barro inteirinho. São 4 dias de acampamento e 3 em hotel, né? Ou trailer, ou o que você quiser.
Então tem todo esse desafio e assim a Brasil Ride é uma prova muito bem organizada. A gente é muito bem assistido nessa prova. A gente tem alimentação. É um lugar, é na Bahia essa prova, acontece em Arraial da Ajuda e a gente vai até Guaratinga, que é quase Minas Gerais, e lá a gente acampa num lugar onde não tem nada. Então eles levam tudo, né? A gente tem café da manhã, a gente tem almoço, a gente tem jantar. E a regra é: come sem ter fome e bebe sem ter sede. Porque uma hora vai faltar. Ou, né, tem aquela outra prova que você participou do Bro, do Experience. Sim, essa do Bro foi muito boa também. E ele tem um outro ditado, gente. Cavalo come o que o cavalo anda, não é isso? Exatamente. Cavalo come o que ele anda. Assim, a gente tem que respeitar também as dietas, né? Eu sou um atleta que sigo uma dieta de carboidratos. Eu preciso ter carboidrato. Né? O meu organismo funciona com a queima de carboidrato e com a queima de gordura durante muito tempo. Eu fiz um exame, eu estava comentando com a doutora, que foi um exame, chama Power Max, né? Que é um exame que indica a queima de gordura e a queima de carboidrato. Né? Eles começam juntos e eles vão se separando durante o tempo. E eu sigo junto ali, os dois, com essa queima, que é muito bom, durante muito tempo. Eu vou até o meu limiar de 3/4, potência 3/4, entendeu? Então, isso é muito bom para mim. Significa que eu preciso comer carboidrato. Eu não posso fazer uma dieta cetogênica que, para mim, não vai fazer bem. Mas tem dietas e dietas, tem pessoas e pessoas, organismos e organismos. Né? E dentro, assim, Rodrigo, dessas provas que você acaba, né, mesmo uma prova de um dia, né, claro que uma preparação para uma prova de 7 dias é uma outra suplementação, é uma outra estrutura, até mesmo a do Bro de 4 dias, né, que é uma outra etapa, com uma prova completamente diferente. Numa prova convencional, né, ou num treino convencional, que suplementos da linha que você acabou adotando aí para o seu estilo de treino? Olha, se tu olhar para mim, eu sou praticamente uma emana, gente. Eu estou apaixonado pelos nossos suplementos. A gente tem uma equipe incrível, a gente tem uma nutricionista incrível, a gente tem umas receitas que foram pensadas durante 1 ano e meio. A Emana não nasceu ontem. A gente começou a pensar a Emana há quase 2 anos atrás e a gente lançou ela um mês e meio atrás. Né? Então, eu sou um cara muito apaixonado pelos shots, né? O shot energizante, o Desplug, que é um shot que tem um pouquinho de melatonina, que a gente pode dormir muito, que ajuda a dormir muito bem. As proteínas, eu estou consumindo bastante por conta dos treinos. A gente tem um recupera também. Eu faço um pós-treino que é um recupera, né, junto com uma proteína. E aí eu preciso colocar um carboidrato, aí eu coloco uma banana e bato tudo isso no liquidificador e fica um shake maravilhoso. Assim. As crianças em casa, eles estão fazendo iogurte, proteína, whey de chocolate e a granola da Emana. Então a nossa casa está vivendo praticamente de Emana. E todos os antioxidantes, né? Que aí tem um mês que eu faço uma leva, outro mês eu faço uma outra leva. A gente está 1 mês e meio, mas eu tenho os produtos há mais tempo porque eu estou testando, né? Então eu sou a cobaia da Emana e posso dizer para vocês que eu estou me sentindo muito bem. É um privilegiado aí, já está antes com a suplementação. Mas uma coisa legal, gente, para poder falar, sem fazer marketing nem nada, né? Quem está aqui, mas a coenzima Q10, né, da Emana, é cápsula vegetal. Então, acho que é um grande diferencial aí quando a gente busca, né, um suplemento mais saudável também. E as proteínas, que eu achei super bacana, que a embalagem tem a certificação iGreen, né, que tipo, vem com uma pegada sustentável. Então, quando a gente pensa em nutrição, a gente tem que pensar também em meio ambiente, né? E isso, assim, adorei. E você até pontuou das crianças, vi que elas pedalam, né? Tá ali os dois, pedalam João Francisco pouco, tá cadê? ali. Eles devem estar olhando aí. Chico e Johnny, vamos pedalar mais. Vamos puxar a turma para pedalar. Daqui a pouco eles vão. Nada de forçar nada e nem ninguém, gente. Cada um tem o seu tempo, cada um sabe o que quer da vida. Mesmo sendo criança, a gente só direciona. Não, e até mesmo, né, nós, adultos, cada vez a gente não se conhece, a gente sempre está em constante mudança, evolução. Então, hoje uma coisa faz sentido, amanhã não. Hoje um suplemento a gente acaba usando, depois, daqui a pouco não. Né? A alimentação a gente acaba mudando, cria hábitos, convive com outras pessoas, a alimentação a gente troca. Então, assim... Você falando isso, você me perguntando, Emana, eu falo...
A Emana, eu gostaria de dizer que é uma marca feita por nutricionistas. E o que eu quero com isso? Eu quero um canal aberto com vocês. Eu quero bater papo com vocês. Eu quero entender. A gente vai errar, vai errar. A gente vai acertar, vai acertar. A ideia é acertar. Então, esses encontros, esses bate-papos, essa troca, esse feedback que a gente recebe de vocês é muito importante para a marca. Porque eu quero que a marca... eu quero ser a ferramenta para vocês e a marca vai em conjunto, entendeu? É isso. Não, e até mesmo para poder agregar marca, estilo de vida, né? Quando a gente propõe no meio, né? Colocar tudo assim. Existem diversas formas de você melhorar a sua alimentação, mas também trazer a suplementação, que nem você falou, né? Que você mistura tudo, coloca banana, negócio, tipo, trazer a alimentação. Os meus shots de manhã são os 3, né? Os 3, eu uso Green Tea Shot, eu boto shot energizante e boto colágeno. Faço os 3 juntos e tomo. Assim, que cor que fica? Me fala. Porque olha, assim, o de cúrcuma, a minha unha ficou pois ele fica manchada. Ele fica um laranja bem forte, assim, mas muito saboroso. Fica. Muito saboroso. A gente teve uma preocupação muito grande com a doçura, né? A minha mulher, ela experimentou bastante, e a gente tem uma coisa... O muito doce me incomoda. Então, a gente foi tirando, acho que foram 3 testes até a gente chegar na doçura que a gente queria. Então, na minha visão, tem uma doçura ideal, assim. Não, em questão de sabor e isolado que eu experimentei, eu adorei mesmo. Achei muito interessante a questão da solubilidade, né? Porque diluir um produto assim, às vezes não tem essa diluição tão bacana, mas fiquei curiosa para saber os 3 juntos e que sabor que fica, viu? Vou testar. Fica bom, gente. Fica bom. Todo mundo pode testar. Fica uma delícia. Vou testar e vou testar mesmo. E até puxando esse gancho, né, que nem você falou, que testou antes, né, que a Fernanda experimentou, tudo. A gente fala muito de alimentação inclusiva. E tem alimento na linha, né? E isso eu achei super bacana. A questão da granola, a formulação, que é com açúcar de coco. Então, por mais que tenha um valor um pouco mais alto, o açúcar de coco, hoje, numa formulação, ela dá um outro sabor. Parece tipo um lanchinho, um nuts, né? Sou apaixonado pela nossa granola. Não falei que como granola, mas como muito. Não deu tempo de falar. Não, e essa parte da granola, isso você inclui também no dia a dia de todo mundo, da alimentação? Sim, eu te falei o café da manhã das crianças. Ai. É um iogurte, eles botam o whey de chocolate e a granola para finalizar. E eles comem isso. Aí botam uma fruta junto, alguma coisa assim. Eles estão adorando esse café da manhã. E tem um outro produto assim que é o carro-chefe da família? Conta pra gente. Olha, tem. A Fernanda deve estar me ouvindo aí, mas a Fernanda está acabando com o estoque de No Foco da Emana. Que é o nosso café, né? Café com TCM. E que eu gostei da formulação. É um sabor realmente, gente, forte do café, porque ele é feito com o Nescafé mesmo, né? A questão da formulação. Então, remete muito àquele sabor de infância até, né? Não ficou aquela formulação... Tem esse saborzinho de infância. Ele é com café solúvel, né? Então tem esse saborzinho, te remete um pouco, você volta lá para o passado, aquele cafezinho da casa da avó. Na casa da avó, coisa gostosa. E quando a gente pensa que você colocando da parte do No Foco, uma coisa que eu achei muito interessante, e aí até me pontua se você usa ou não, que é o pré-treino. Quando a gente pedala, ou mesmo modalidade esportiva, é muito comum, e as minhas nutris que trabalham comigo sabem disso, tipo, que é uma coisa que eu pego no pé de todas, que é a questão da herpes. É muito comum um atleta ter herpes por conta de quê? Da imunidade. Sim. Então, quando a gente treina, tipo o ciclismo, a gente termina... E acredito, gente, na corrida também eu termino com essa energia gostosa quando eu corria, sabe? Tipo, quem faz crossfit também, qualquer outra modalidade. A gente termina com aquela coisa, acabou, mas eu não quero mudar o cenário, eu quero ficar com essa mesma roupa, porque, assim, é uma energia tão gostosa. Eu quero curtir, é uma vibe gostosa, assim, né? Então, assim, quero ficar aquilo. E muitas vezes, que nem a gente pedala com o macaquinho e fica com ele todo molhado. A gente tem um desgaste, um estresse, que por mais que você se alimenta bem, que você durma bem, é um estresse para o corpo. Então, você pode consumir vários antioxidantes, o corpo vai sugar tudo isso como forma de recuperação e muito rápido. Haja vitamina C, enfim, haja coenzima Q10. Só que essa troca de temperatura, depois de um desgaste, você tem uma queda do sistema imune. E
ninguém suplementa ninguém suplementa lisina, e um consumo muito baixo de alimentos com lisina acaba tendo no dia a dia. E a maioria dos pré-treinos, elas na formulação tem L-arginina. E a L-arginina acaba aumentando a recentiva do vírus da herpes. No nosso tem. No seu não tem. Opa! Me safei dessa. Não. Por isso que eu queria trazer o diferencial para as nutris, porque assim é interessante para quem não tem a predisposição a ter uma herpes, legal. É um aminoácido ali que faz parte do dia a dia, quem consome gosta, e assim, é bacana sim. Mas para quem tem, quando a gente vai olhar o nosso atleta ou praticante de atividade física, se ele tem a herpes, né, é bom a gente olhar qual suplemento a gente vai colocar um pré-treino, porque, que nem eu falei, a gente acorda, né, como o Bro fala, antes que o sol... Acorda muito antes do sol, gente. Né, e enquanto ele é paisagem. Então, assim, é difícil, porque você está interrompendo o ciclo circadiano, que seu corpo responde à luz solar. Então, já é um estresse. Então, a gente acorda muito cedo para aquilo. E precisa de um pique, né? Eu não conheço ninguém, só não sei se seja você, e eu estou aqui falando, mas assim, que acorda tipo, eu vou pedalar, né? Eu vou isso. Então, a gente acorda mais sonado, tá vendo? Eu acordo dizendo, eu vou pedalar, mas nem sempre vou pedalar. Não, mas assim, eu falo com aquele ânimo, né? Tipo, vamos pedalar, ou vamos correr, vamos isso. Não, tem isso, né? A gente acorda mais sonolento, o corpo despertando. Então, a gente precisa de um up, né? Então, muitas vezes a gente usa, assim, um pré-treino. E esse pré-treino, para quem tem herpes, é bom dar uma segurada, gente. E o pré-treino de vocês não chama tem. Bora o nosso pré-treino. Então, bora treinar, gente, com bora. Bora treinar. O nome vem daí, né? Bora treinar. Não, e é um pré-treino super bacana. O pré-treino, eu adoro a betalanina, né? Adoro a sensação da betalanina. E a betalanina a longo prazo, ela te dá benefícios, né? Queria que você falasse um pouquinho desses benefícios. Então, quando a gente pensa num treinamento, que é aquele pique, né? A betalanina ali, de imediato, ela não vai te dar isso, né? Não é. Mas você está ali, na constante. A gente sempre consome um pré-treino para 1 hora. Então, isso sim, ela é vasodilatadora, então ela vai melhorar, né? Toda essa parte da circulação para te dar essa disposição. Só que eu nunca gosto de colocar ela sozinha. Então, sempre atrelado a um outro estimulante. Porque aí... Filho, a gente sai virada no giraia. Sobe montanha, né, doutora? Que eu sei que você é escaladora. Vai, eu vou melhor na subida do que na descida, né? Então, assim, vamos embora, vamos pedalar, ou vamos correr, vamos isso, vamos aqui. Mas a betalanina, ela não vai te dar essa explosão de imediato, né? Então, assim, até mesmo quem faz musculação acaba tendo a adequação a outros suplementos e não a ele, né? Tipo, mas a resistência a longo prazo é extremamente importante. A cafeína, na verdade, quando a gente pensa num treino que a gente está suando muito, ela te dá uma explosão. Só que, se você está transpirando muito, olha para você repor esses eletrólitos. Porque, querendo ou não, se você tiver uma desidratação, você quebra. Eu ouvi falar muito de cafeína já. Ouvi falar que cafeína faz mal, que cafeína faz bem. Gosto da cafeína. Me conta um pouquinho da cafeína, qual é a sua opinião? Gosto da cafeína. Na verdade, assim, eu acho que tudo tem a dose certa. Não adianta você colocar uma dose muito alta de cafeína, mais que 300 miligramas, uma dose assim que eu gosto, até 200. Sabe, ali 200 miligramas num treino, numa prova? Por dose? Por dose. Então, quantas assim, doses numa prova de 5 horas, por exemplo? Então, pode usar 2 vezes. Mas aí eu intercalaria, não só a cafeína, mas também com um pouco da taurina, que é outro, nossa, que vai dar essa explosão também bacana. Então, não te leva à desidratação e é sempre interessante atrelar também com outros suplementos. Para você ter energia ao longo do tempo, ela vai te dando essa explosão, mas você vai ter essa energia ao longo do tempo para você não quebrar. E, junto com isso, usar, sim. Então, na bike, a gente usar até mesmo numa corrida, se for uma meia maratona, uma maratona, eu acabo colocando a reposição de eletrólitos. Porque tem uma desidratação, então você começa a ficar mais fadigado, você começa a ter mais retenção de líquido nas mãos. E isso tudo é prejudicial. Então, eu acho que a gente não pode nunca pensar num suplemento isolado, independente da modalidade. Eu acho que, graças a Deus, existe o suplemento e eles estão aí para a gente poder fazer essa adequação conforme cada modalidade. Então,
eu acho que a gente consegue mesclar. A betalanina é outro suplemento que, em doses excessivas, ela dá um desconforto absurdo. Então, assim, a dose ideal, e sempre fazendo tempo de treino por tempo de suplemento. E cada um tem a sua dose ideal, né? Cada um tem a sua dose. Tem pacientes que são completamente intolerantes à cafeína, tem pacientes que são completamente intolerantes à taurina, e muitos pacientes acabam utilizando a taurina em energético com vários açúcares. Então, assim, acaba não sendo benéfico. Então, assim, você tem uma ação que vai te dar uma energia, mas você tem um açúcar que é completamente inflamatório. Então, assim, haja antioxidante para poder colocar. Então, a gente tem que sempre pensar nesse meio termo e avaliando cada paciente. Mas o bora, para você pensando num ciclismo ali com a gente, né? Um bora para poder treinar, usar o aminoácido Recupera, que são 9 aminoácidos. Então, esse Recupera eu estou usando muito no meio do treino. Gente, o Recupera... que são os aminoácidos, né? Quando a gente usa o aminoácido no meio do treino, é praticamente... Quem pedala sabe o que eu estou falando, que é assim... Glória. É tipo uma salvação que vem, sabe? Porque muitas vezes assim, a gente tem a desidratação, a gente usa os eletrólitos, com muito carboidrato, começa, ou não é, Rodrigo? Dá aquele embrulho no estômago, aquela sensação que você vai ficando mais nauseada. Tem muitos profissionais... Tem hora que o gel tem gosto de churrasco. Não. Você acha que você está comendo um churrasco, assim, você fala, meu Deus do céu, que vontade de sair daqui. E assim, até falando em gel, eu até comentei com Kim, né, Kim, a questão do mercado hoje. Tem sabores que as indústrias brasileiras não conseguem fazer por conta da tecnologia, mas é muito mesmo sabor para muitas marcas, né? E um que eu gostei da Emana foi de água de coco. Eu adoro água de coco. Que é um docinho, assim, sabe? Uma coisa tipo mais neutra. Então, assim... Sabe que eu terminei o Brasil Ride odiando, né? Porque depois de 7 na dias, Brasil gente, Ride até... são 7 dias, né? Então a gente sai todos os dias praticamente com uma mochila nas costas, com muita comida, com muita água. E a gente tem pontos de apoio durante a prova. E esses pontos de apoio, geralmente, eles te dão água. E só. Né? Então, você tem que levar toda a sua comida numa mochila de hidratação, no bolsinho da camiseta, nas garrafinhas da bicicleta. E eu levava cápsula de sal, eu levava um tubinho de magnésio em líquido, por conta das minhas câimbras, que eu ficava com muito medo disso. Eu levava, eu acho que, dependendo da prova, uns 12 a 16 géis, porque eu tenho um consumo muito alto de carboidrato. Eu como mais ou menos 100 gramas, de 60 a 100 gramas de carboidrato hora, durante uma prova longa. Né? Se a prova for um pouco mais curta, eu tiro um pouquinho. Mas levava algum hidratante, né? Alguma coisa para hidratar. A gente usava esses produtos de farmácia, tem uma hidratação bem rápida. Mas é uma loucura, assim, você não é só competir, não é só subir na bicicleta e andar. É você pensar em tudo isso. Quando eu cheguei lá, o meu parceiro é todo organizadinho, ele tinha tudo divididinho por dia, o que ele ia usar em saquinho. Eu levei uma mala cheia de coisas, falei, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer o meu kit para levar amanhã, eu não sei o que fazer. Foi a minha primeira prova de etapa longa, assim, né? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, doutora, a gente está falando aqui do esporte, muito falando do esporte, né? Mas eu percebi que também tem gente que não pedala, que não corre, tem gente que não pratica esporte de endurance. Mas tem crossfiteira ali. Mas tem gente também que não pratica crossfit. A pessoa que não pratica esporte nenhum, qual é a relação dessa pessoa com a suplementação ou com a alimentação? Então, mesmo que a pessoa não pratica nada, seja assim, extremamente sedentária, ela tem um estresse na vida. Isso é base. Então, assim, eu não conheço uma pessoa que nunca passe por estresse nenhum. O nosso corpo, ele, no dia a dia, ele já vai encarando várias etapas de defesa. Seja, de repente, que você vai almoçar num lugar e possa ter uma contaminação cruzada e o seu corpo precisa de restabelecer, né, para poder segurar. Às vezes eu estou trabalhando com uma pessoa, a pessoa do lado está gripada, então assim, eu preciso de mais antioxidantes para poder
reparar o meu sistema imunológico. Então, mesmo que a pessoa não faça atividade física, é importantíssimo observar o que é a realidade, porque precisa sim. Então, a gente precisa eu trabalho muito, mesmo com pacientes que não treinam, com antioxidante. E o meu antioxidante queridinho, que eu uso para tudo, é a coenzima Q10. E até falei, tem a cápsula vegetal, porque assim, na hora que eu olhei, coenzima Q10, ganha meu coração. Porque a coenzima Q10 é o primeiro antioxidante que entra na cadeia respiratória. É ele que vai começar a formação de energia. Então, muitas vezes a gente pensa no máximo, assim, a gente quer extrapolar tudo, né? Não, eu vou pensar nisso, naquilo, e a gente esquece do básico. Então, o básico é, primeiro, uma coenzima Q10. Vamos melhorar a capacidade respiratória, essa capacidade pulmonar, melhorar a capacidade cardíaca. E a coenzima Q10, ela tem isso. Ela vai olhar para os dois lados, tanto para uma prática esportiva, quanto para uma saúde e bem-estar. E é muito interessante você pensar num paciente 25 mais, atrelado a uma coenzima Q10, sim, por um estilo de vida. E até mesmo, tem muita gente que coloca a coenzima Q10 de manhã. Eu, para muitos pacientes, quando eles têm problema com sono, eu uso à noite. Porque à noite, o que acontece? Você precisa produzir energia para você melhorar a qualidade do seu sono. Então, assim, por que você não dorme bem? Qual a estratégia que você não dorme? Então, assim, posso tentar um triptofano, que nem vocês têm o Displug, que tem a melatonina, mas antes de entrar com muito, a gente pode entrar com o mínimo. Então, usa a coenzima Q10 de manhã. Ela vai te dar um pouco mais de vitalidade. Vamos usar a coenzima Q10 para um atleta. Ela vai melhorar a sua performance. Vamos usar a coenzima Q10 para melhorar a qualidade do sono. Ela vai ajudar também. Então, é um suplemento coringa, né? Entre outros suplementos coringas que a gente tem também na linha, em outras marcas, enfim, numa manipulação. Mas eu sempre falo, a gente pensar no mínimo, porque às vezes a gente vai para o macro e não precisa. Até mesmo agora, a gente está no inverno, essa troca de temperatura, vitamina D. Então, a gente pouco, né? Tipo, a minha vitamina D deu boa. Mas, assim, e o estresse que você tem no dia a dia? Esse controle de temperatura? Põe blusa, tira a blusa. Entra ar-condicionado, sai do ar-condicionado. Então, tudo isso também, ela repara. A gente vive numa poluição também, né? Exato. Então, assim, que nem você pontuou, o estresse, né? De excesso de gravações, excesso de trabalho, não dormir bem, não vou na prova. Então, assim, quanto antioxidante a gente precisa? E aí a gente vai somando. Eu sou fã de colocar assim, meus pacientes, quem trabalha comigo sabe o quanto eu coloco de shots, o quanto que eu coloco de antioxidante. Eu sou a rainha dos antioxidantes nas minhas prescrições. E a primeira coisa que eu peguei da linha, abri e falei, deixa eu experimentar. Gente, eu achei o máximo, porque assim, a cúrcuma manchou minha unha. Eu falei, que demais, né? Então, assim, é realmente o extrato, né? E não é tipo uma coisa com corante. Né? É realmente algo natural. Então, assim, eu acho que a gente tem que somar isso, colocar esses antioxidantes do mínimo, né? E isso, sim, vai combatendo os radicais livres e vai dando mais nutrição, vai trazendo a parte do bem-estar. Porque não dormir bem, você falou no começo, né, que é a base para você. O sono, a respiração, uma alimentação saudável, o movimento. Então, para tudo isso, a alimentação ela é a base? Sim. Só que tudo é conectado, né? Então, assim, desde quando você pega um paciente, quando ele fala para mim hoje, o que ele acaba consumindo no dia a dia é muito interessante, gente, porque a população, quando ela chega para a gente, ela chega com muita informação, mas eu acredito que todas vocês acabam pegando o paciente assim, ele vem com muita informação, mas ele vem com alguma resistência para poder mudar. E aí que você tem que colocar. Quais são primeiras necessidades, que é uma coisa que eu coloco muito, a base da sintomatologia. Então, eu escuto muito paciente, tipo, numa prova, o que ele tem, no dia a dia, o que ele tem, qual que é o estilo de vida dele, para a gente poder suplementar de uma maneira assertiva e efetiva. E nunca pensando no macro, porque eu acho assim, a gente pode fazer uma escala, e já falei isso aqui até outras vezes, que acontece? A gente precisa sempre por etapa. Eu acho que cada escada que você vai subindo, degrau por degrau, você vai atingindo um outro nível, para o paciente ter excelência, né? E aí sim conquistar mais bem-estar, desenvolver mais um estilo de vida mais saudável.
Mas pensando, mesmo quem não treina, gente, eu, respondendo, né, dei toda a volta, vendo que eu falo muito demais também, a coenzima Q10. É o suplemento, assim, o seu suplemento coringa, né? Ele é para todo mundo. Então, assim, desde um atleta, desde uma pessoa sedentária, uma pessoa que tem doença cardíaca, pulmonar, doença autoimune, ele é para tudo. Então, tanta coisa que a gente quem aqui tem. não consome a coenzima Q10, comece, gente. Bom, gente, a gente está chegando ao fim, né? Está chegando ao fim. Eu queria agradecer o Rodrigo, né, por esse bate-papo gostoso, essa troca de experiência. Eu acho que sempre quem fala de bicicleta vai, né, de mountain bike ou de bike, de corrida, sempre vai ter um assunto, né, um personagem ali em comum. E independente da modalidade, eu acho que a gente pratica. O importante é ter a prática de atividade física, é inspirar os nossos pacientes, né, a praticarem, porque assim, muitas vezes no nosso consultório ele chega tão desmotivado e que ele começa a fazer o que nós fazemos por inspiração, porque ele vê a nossa vitalidade, ele vê que a gente está bem, ele fala: o que você faz? Então, assim, a gente tem que conduzir a consulta de um jeito para quê? Para a consulta ser do paciente, porque às vezes ele quer saber a nossa história e modificar, né? Então, assim, isso na alimentação, isso na suplementação, então a gente tem que ter muito equilíbrio do que a gente fala, do que a gente faz, do que são nossas redes sociais, porque nós estamos inspirando o tempo todo. Essa é a grande verdade, um pilar. Queria agradecer a Quality pelo espaço, a Emana por trazer, né, proporcionar esse encontro, fazer esse lançamento da marca. E é uma marca aí que eu acho que veio com uma linha completa, sem fazer nenhum marketing, gente, mas ela veio com uma linha bem completa para a gente poder usar um outro norte. Pensando também na parte da sustentabilidade, que adorei, e mais, né? Eu acho que proporcionar aí para os nossos pacientes mais saúde, mais bem-estar e mais qualidade de vida. E obrigada, Rodrigo, por esse bate-papo, por essa troca, essa conversa. Obrigado você. Pessoal, valeu, obrigado. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês, foi ótimo. Desculpa qualquer coisa. Doutora Edivânia, muito obrigado. Kim, maravilha, obrigado pela parceria. Esse cara foi maravilhoso para a gente, um cara que está junto com a marca. Estou muito feliz de estar com você aqui. E, bom, eu queria, antes de terminar, queria dizer que eu me sinto um privilegiado de estar aqui falando com vocês de comida, de alimentação, de nutrição. A gente passa por um momento difícil no país por conta de 33 milhões de pessoas que passam fome hoje nesse país, então nós podemos nos considerar privilegiados de estar aqui falando de comida, de alimentação, quando tem gente que não tem o que comer dentro de casa. Então, fica uma reflexão, a gente ficar com isso na cabeça, a gente não pode esquecer disso. E, mais uma vez, obrigado a todos. Até a próxima. Kim, você quer falar um negocinho? Eu gostaria de falar um outro olhar aqui, que é do varejo, né? Eu estou aqui há 30 anos nessa loja e recebo muitos fornecedores, né, o dia inteiro e tal. E me deparei com a Emana e fui tentar entender. E eu já, daquele jeito do varejo, fui falar com a diretoria, tentei entender o projeto, eles tranquilos, me mostrando o projeto, e eu continuei não entendendo, né? E aí, um belo dia, conheci o Rodrigo. Ele não queria vender. Eu falei, como assim não quer vender? E não falava nada comercial, queria falar sobre a missão da empresa. A diretoria é chata, né? Mas o Rodrigo, achei, falei, porque ela é legal, comecei a entender. Eu falei, não é possível, tem o pulo do gato. Tinha certeza que tinha o pulo do gato. E compreendendo mais, conversando com ele, esse jeito humilde dele, o cara é assim. Esse cara é diferenciado. Acreditem. Olha que eu tô aqui há muito tempo, conheço gente. Ele é diferenciado. E a proposta da marca me deixou bem confuso. E depois eu fui entender. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa marca. E o que ele me falou, eu também fiquei passado. Ele falou, a marca não está pronta total. Ela vai evoluir. Acabou com meus argumentos em relação a isso e aquilo. Não deu. Não deu. Ele me quebrou. E para me quebrar comercialmente é complicado. E eu agradeço muito e gostaria que vocês prestassem atenção nessa marca do que vai vir pela frente, qual a proposta, qual a missão.
Obrigado por terem vindo. Obrigada. Gente, agora eu vou falar em nome das nutricionistas, tá? Se vocês me permitem, Rodrigo, Emana, Quality. Na verdade, estamos no mês de comemoração do nutricionista. O que o Kim falou, isso é verdade. Num bate-papo antes ali, senti também isso que o Kim falou do Rodrigo. Eu acho que a gente aprende, nós somos máquinas de constante conhecimento. E a gente sempre está buscando aprimorar, aprender. Aqui a Quality, ela acaba sendo um amparo para a gente para isso, sempre com um tema novo, profissionais atualizados. E a gente sempre está nessa busca. E, assim, queria parabenizar de verdade a Emana, porque, assim, é uma marca que tem um propósito semelhante ao nosso, em emanar nutrição. Então, eu acredito que muita coisa bacana vem mesmo e a gente aprende, tanto com os nossos pacientes, né? Nós somos inspiração para eles e eles são inspiração para nós também. E até mesmo com questão da marca, a marca veio para poder inspirar nós profissionais. Então, assim, é o mês do nutricionista. Então, como a marca veio para emanar mais nutrição, eu queria parabenizar a todas pelo nosso mês, gente. A felicidade, no sentido mais amplo, só é alcançada coletivamente. A felicidade, no sentido individual, é uma conquista diária e requer foco e determinação. Se relacionar, construir uma família, trabalhar, fazer um simples jantar ou até mesmo correr uma maratona requer o nosso melhor. Com pequenas mudanças, podemos cuidar do nosso corpo e mente e, assim, dialogar com tudo o que acontece ao nosso redor. A ciência, inspirada nos nossos antepassados, ensinou que boas atitudes, alimentos e pensamentos podem tornar a nossa vida mais produtiva e feliz. É tempo de buscar dentro de nós e da natureza o que há de melhor para o mundo. Aproveitar cada vez mais a nossa vida e compartilhar com quem está ao nosso lado. O momento é de agir, se cuidar e emanar coisas boas. Emana, de você, o melhor para o mundo.